Olá, amigos do canal, muito bom dia, pessoal. Mais um Day News para vocês. Hoje, de 20 de agosto, aí as notícias saíram ontem dos nossos queridos fundos imobiliários. Para a gente vai acompanhando de pouco em pouco, e também tem Fiagros. Vamos acompanhando sempre aí, diariamente, para que a gente fique bem atentos aos nossos investimentos. Esse aqui que é o canal com maior quantidade de informações de fundos imobiliários do YouTube. Hoje nós vamos ter altas e baixas do dia, fatos relevantes. Tem proventos também, que eu achei que não ia ter, mas teve proventos anunciados ontem. Relatórios gerenciais, comentários do Kiko. E vou pedindo para vocês que deixem aquele like para a gente aí. Aviso a vocês, esse vídeo não é uma recomendação de investimentos. Os ativos citados não podem ser considerados indicações de investimentos. A responsabilidade de escolha dos ativos é do próprio investidor. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Altas e baixas, começa com o IFIX, fechando 5 dias consecutivos em alta, fechou a semana em 2.923,16 pontos. Subiu aí mais 0,07%, quase nada aqui, isso, mas subiu. 5 dias de alta nessa semana, ainda estão realmente já bem animados com o mercado financeiro aí, os fundos imobiliários. Vamos ver se isso aqui vai progredir na semana que vem. Entre os fundos imobiliários que não fazem parte do IFIX, ou seja, todos os fundos imobiliários que fazem parte e não fazem parte, as maiores altas, continua aqui gente que não entende e estão investindo em fundos imobiliários que não pagam proventos, o RCFA11 e o PAB11, são fundos imobiliários que não pagam proventos, subindo aí mais de 7%. O pessoal investindo no ATZA11, o ATZA11 até não está pagando provento, mas é um shopping center que pode uma hora começar a pagar provento. O RBRS também subiu 4%, CRFF11 subindo 4%, ou o ULG11, que não está pagando provento, mas logo vai começar a pagar, também subindo 4%. Então, vários fundos imobiliários aí que o pessoal deve estar comprando simplesmente sem estudar muito, mas também esses fundos têm uma baixa liquidez. Qualquer pessoa que entra comprando muitas cotas lá já alteram muito o preço. No lado de cá, é do EDFO11B, caindo 10%, Floripa Shopping caindo 7%, interessante que bem no dia que ele anunciou renda, ele caiu 7%, HRDF11 caindo 5%, PEMA11 caindo 4%, LGCP11 caindo 3%, sem notícia, sem nada, caindo tudo isso, MFCR11 caindo 2,88%. Já aqueles que participam do IFIX, XPLG mais uma vez entre aqui as maiores altas, em primeiro lugar, TORD11, isso mesmo, subindo 1,62%, MGFF11 subindo 1,57%, RVBI subindo 1,39%, então dois FOFs aí, SARI11 e BCA11 também subindo. Na lista, 3 FOFs aqui subindo entre os 6 mais altos. Entre as maiores quedas, CARI 11, a LZR11 caindo aí 1,30%, da coisa mais natural devido já ontem ter sido DataX, o AFHI 11 caindo 1,23%, o BRCR11 caindo 1,16% e o RBRL 11 caindo 1,15%. O SDIL caindo 0,97%. Pode-se ver que as alterações foram pequenas, por isso que o IFIX caiu tão pouquinho, aliás, subiu tão pouquinho, porque foram poucas altas e poucas quedas, nenhuma coisa, nada muito impressionante. Já para os Fiagros, sempre que o IAG11, com muita volatilidade devido à baixa liquidez que ele tem, subindo 2,56%, VCRA 11, 1,07%, BBGA 11, o Fiagro do Banco Brasil subindo 0,60%, ainda bem abaixo do seu valor patrimonial, mas até hoje eles ainda não alocaram aquele recurso. E entre as maiores baixas aqui, podemos dizer aqui que Vigia 11 caindo 0,29%, já depois da sua data X, data X da sua subscrição, e o GCRA 11, que foi o que mais caiu, 0,78%. Vocês podem ver, por eles serem bem indexados ao CDI, estão se mantendo de lado, não estão nem subindo e nem caindo, estão mantendo pouca queda aí entre os Fiagros.
a fonte desses dados aqui são todos os sites statusinvest.com.br. Proventos e anúncios dos proventos. Tivemos aí de proventos anunciados ontem o FLRP11, que é o Floripa Shopping, formou R$10 de provento. E tivemos ainda amortizações anunciadas. O PATC11, que foi aprovada na sua assembleia, inclusive vai ter fato relevante mais para frente, ontem foi data base para a PATC11, a amortização de R$1,95, que vai ser pago dia 26/8. O IBFF11 pagou um rendimento de R$55. Para quem não sabe, o IBFF11 foi um fundo que vai acabar, vai terminar, vai vender todos os seus ativos e pagar amortizações. Por que ele vai fazer isso? Porque teve uma assembleia onde os cotistas votaram para que ele terminasse. Então, é por isso que ele vai terminar. Não foi a gestão nem a administração que quis terminar. Foi os cotistas que quiseram terminar com esse fundo e conseguiram. O fundo agora vai ter um rendimento de R$55 agora e depois vai ser pago uma outra amortização mais para frente. A database desse foi ontem e o pagamento acontecerá dia 26/8. Fatos relevantes comunicados ao mercado. BLCP11, a administradora informa que foi proferida a decisão revogando a tutela de urgência parcial que havia suspendido os efeitos das liberações das tomadas da AGE do fundo. Vamos lá, para vocês ficarem sabendo. Houve uma Assembleia Geral Extraordinária, onde o pessoal votou para que o BLCP fosse absorvido pelo BTLG11. A gestora entrou na justiça contra essa decisão. Aí foi proferida uma decisão revogando a tutela de urgência parcial, e que havia suspendido os efeitos de deliberação tomadas na AGE. Então, foi suspendido. Então, volta a valer o que foi decidido. Mas a proposta da Blue Clap de gestão contra a administradora ainda se encontra em curso. Em razão da revogação da decisão, a gestora interpôs o agravo no instrumento com pedido de antecipação de tutela de obter nova decisão liminar para nova suspensão da AGE. Diante disso, a administradora apresenta uma manutenção de solicitação do pedido da gestora não fosse acolhido. Ainda hoje foi proferida a decisão negando o pedido liminar formulado pela gestora. Então, a gestora está tentando não perder o fundo. Infelizmente, o mercado está dessa maneira. Os grandes estão engolindo os pequenos. Então, BTLG, no caso aqui, a administradora está do lado do BTLG, do lado da BTG, então e a gestora brigando contra essa absorção do fundo. RBRF11 convocou a Assembleia Extraordinária, assim, resumidamente, para não ler isso tudo, trocar a atual gestora pela Rio Bravo. O Rio Bravo, a RBRF agora tudo. Qual é a vantagem para os gestores? Vão abaixar a taxa de administração de 0,8% para 0,78%. 0,80% para 0,78%. Vai diminuir 0,02%, mas vai diminuir a taxa. Eu acho que quando se fazer uma troca de administradora, já por si só deveria sempre ter alguma vantagem para o cotista. E aqui eles apresentaram uma vantagem. Helg 11 vem comunicar aos cotistas e ao mercado em geral que formalizou por meio de instrumento particular de locação de imóveis para fins não residenciais, com a TCI BPO Tecnologia, Conhecimento e Informação, Eireli, a renovação do contrato dos galpões 4 e 5 do REC Log Queimados, situado na cidade de Queimados, estado do Rio de Janeiro, com um novo período de vigência até 31 de março de 2023. Renovou para o galpão 4 e 31 de março de 2025 para o galpão 5. Então, renovou aí os dois que estavam vencendo esse mês. A área alugada corresponde a 3.040 metros quadrados, sendo que 1.520 por galpão. O mesmo valor do aluguel por metro quadrado já praticado, então, e com essa renovação, a taxa de vacância do portfólio permanece inalterada em 2,68%. Então, Helg 11, que era possível não ter essa renovação, teve a renovação dos contratos e segue a vida no fundo, pagando muito bem atualmente.
HFOF 11 publicou a ata da Assembleia Geral Extraordinária, aprovou a troca do administrador, sai BRL Trust e entra BTG a partir do 1º/9. Pessoal, troca de administração, ela é meio enjoadinha. Por exemplo, quem for cotista do AFOF 11 vai ter que pegar 2 demonstração de rendimentos para poder fazer a declaração de imposto de renda. Vai pegar com a BRL Trust até mês de agosto e de setembro em diante com o BTG. Vai ter essa dor de cabeça aí, quem for cotista do AFOF 11. BICR 11. Para quem não sabe, esse aí é um fundo do Banco Inter de papéis. Convocou a Assembleia Geral Extraordinária, olha só, para deliberar alteração do público-alvo do fundo, alterando de investidores em gerais que possuam situação financeira, objetivo de investimento e tolerância a risco compatíveis com o objetivo e política de investimentos do fundo que conheçam e entendam e aceitem os riscos relacionados à carteira do fundo para exclusivamente investidores profissionais. Então, eles estão querendo tirar os investidores em geral e ter apenas investidores profissionais, conforme definido no artigo 11 da resolução da CVM. E, além disso, eles querem deliberar pela divisão do patrimônio do fundo em 2 classes de cotas, de modo que existentes sejam alocadas essas 2 classes, da seguinte forma: 1. Cota A, que, em caso de liquidação do fundo, receberá um pagamento de prêmio equivalente a 10% do seu valor patrimonial da cota na data de liquidação, prêmio de resgate, que serão atribuídos a todos os cotistas, exceto o Banco Inter. E cotas classe B, que em caso de liquidação não receberão o pagamento do prêmio e serão atribuídas exclusivamente ao Banco Inter. O próprio Banco Inter é cotista desse fundo. Então, já vão dividir as cotas em 2 tipos. Aquelas que não são do Banco Inter e aquelas que são do Banco Inter. As que não são do Banco Inter, em caso de liquidação do fundo, que provavelmente é o que vai acontecer, porque olha a próxima pauta, receberá esse prêmio de 10% a mais em cima do valor patrimonial. E a terceira pauta aqui, deliberar sobre a dissolução e liquidação antecipada do fundo, com consequente resgate de todas as cotas. Então, essa Assembleia, se ela for aprovada, o fundo vai acabar. BICR 11 vai acabar. PATC 11, a ata da Assembleia deles, aprovaram deliberar a amortização. Então, aquela amortização de R$ 1,85 foi aprovada ontem, saiu o resultado, e ontem mesmo já foi anunciado o pagamento no dia 26 de agosto de R$ 1,95 de amortização no PATC 11. Recebi a amortização, o que você tem que fazer? Recebeu a amortização de R$ 1,95, você vai pegar seu preço médio e subtrair R$ 1,95. É assim que a gente trata a amortização parcial, que foi o caso que aconteceu aqui agora. Relatórios gerenciais. BARI 11, a distribuição, o fundo distribuiu R$ 1,40 de resultado, acumulando distribuição de R$ 14,95 nos últimos 2 meses e R$ 8,95 no ano de 2022. Considerando o valor do fechamento de cota de julho, a distribuição anualizada representa um retorno de 18,13%. A distribuição acumulada representa um retorno de 14,93% em 12 meses e 8,94% no ano de 2022. As movimentações não houveram movimentações dentro do mês de julho. O gestor permanece analisando CRIs com boas garantias e boa relação de risco-retorno que façam sentido para o fundo. BCRI 11, no mês de julho, o fundo Banesp Imobiliário distribuiu 1,35, fazendo o yield de 1,25%. O IGPM registrado no período foi 0,25, apresentando uma variação de 10,08. Então, o BCRI 11, que tem a referência como benchmark, o IGPM, em cima do IGPM, ele está mostrando aí que está tendo um resultado bem mais alto que o IGPM. RBCO11, em 12 de agosto, foram distribuídos lucros apurados segundo o regime caixa, no valor total de
R$ 35 por cota, com base no fechamento de 29/7. Estava R$ 39,00, dia 29/7. A distribuição reflete um dividend yield analisado de 10,63%, 68%, fundo de tijolo pagando 10%, né? A cota negociada no mercado secundário sofreu variação de menos 0,71% no mês de junho. O volume negociado ao longo do mês foi de 3.707.000 reais, representado um giro de 2,49 em relação ao percentual de cotas. NCHB11, no mês de julho, o fundo distribuiu um rendimento de R$ 1,31, equivalente a dividend yield de 1,40, um bom dividend yield, sobre a cota patrimonial do fundo, tendo realizado 12 meses a distribuição de R$ 14,84, corresponde ao dividend yield de 16%. Para uma inflação de 10, ele está pagando aí IPCA mais 6, né? O dividend yield no mês corresponde à remuneração líquida de imposto de renda de 159% do CDI. No acumulado de 12 meses, o dividend yield corresponde à remuneração líquida de imposto de renda de 197% do CDI. A performance, os fatores que influenciam a composição do resultado do fundo no mês foram a consolidação da performance do portfólio, a liberação parcial de correção monetária acruada em alguns ativos e a constituição de uma reserva de resultados acumulados de 25 centavos. Eles ainda guardaram 25 centavos. Mais detalhes para ver na seção de distribuição de rendimentos. Então, o NCHB ainda guardou 25 centavos, justo porque o IPCA está vindo aí muito baixo. Eles vão usar esses 25 centavos para dar uma incrementada na renda nos próximos 2 meses. A FHI 11, o resultado acumulado distribuível para cada uma das cotas foi 2.338.000, totalizando R$ 1,69. A gestão optou em distribuir o valor unitário de 1,30, então eles guardaram 39 centavos, a reserva de saldo remanescente para minimizar o impacto no cenário de deflação nos meses de julho e de agosto. Nas próximas distribuições, o rendimento do fundo. Então, eles estão guardando dinheiro para distribuir. Considerando as 3 milhões de cotas, após a conversão dos recibos, o fundo conta com resultado acumulado e não distribuído, totalizando 30 centavos por cota. Então, eles têm 30 centavos por cota que podem ser distribuídos nos próximos meses e assim ajudando aí a pagar 1,10, 1,20 por cota nos próximos 2 meses. VGIP11, o fundo encerrou o mês de julho com 93,4% do seu patrimônio líquido alocado em CRIs, distribuído em 45 diferentes operações. 45 é um bom número, então acaba diluindo o risco aí. Um total investido de 1 bilhão. Ó. Os demais recursos estavam investidos em instrumentos caixa e ao longo do mês de julho foram adquiridos um total de 105 milhões, distribuídos em 4 operações, sendo 3 já existentes. Foram adquiridos 80 milhões do CRI Tenda, com cupom IPCA mais 8,5, bem alto esse cupom aí. Além disso, foram adquiridas posições adicionais de 2,5 no CRI Planta, 7,5 no CRI Monvert e 5,4 CRI Mabu 240S. Comentários do Kiko. Investir em FOFs, vantagens e desvantagens. Pessoal, sempre foi uma fala minha para FOF essa vantagem e essa desvantagem. Então, fique sabendo que isso já é o que eu acho sempre de FOF. Mais embaixo eu quero falar do momento atual. Um FOF, qual é a vantagem? Você tem um gestor com alto conhecimento em fundos imobiliários para cuidar da diversificação da carteira. Você não precisa ter essa preocupação. Por isso, a pessoa que não tem muito tempo, que é iniciante, que não fica estudando, é melhor ter FOF. Desvantagem de ter FOF. Você paga uma taxa de administração extra. Porque os fundos imobiliários em si já têm taxa de administração. Se você investe em fundos, em um FOF, você vai pagar também a taxa de administração do FOF, que paga a taxa de administração dos outros fundos imobiliários que ele investe.
Então, como a gente diz, a gente é duplamente taxado quando você investe em FOFs. Momento atual, mesmo FOF pagando duas taxas, nós estamos encontrando FOFs abaixo do seu valor patrimonial. Eles ainda, ou seja, eles estão mais baratos do que os ativos que ele investe. Então, quando você vê um FOF com um PVP de 0,90, significa que se ele vender no preço de mercado hoje todos os ativos, você ainda vai ter uma margem de 10% em relação a isso. Então, quando eu vejo um FOF com PVP abaixo de 1, eu considero que é uma maneira de comprar os ativos que ele investe mais barato. Ah, Kiko, mas aí se eu levar para o longo prazo, essa taxa de administração extra vai acabar comendo esse desconto. Sim, aí é que está. A estratégia minha, comentários do Kiko, de investir em FOFs, é comprar FOFs abaixo do PVP. Se um dia ele chegar no PVP igual a 1, eu vendo e eu invisto diretamente nos fundos que ele investia. Essa é uma estratégia minha. É mais ou menos isso. Mas por quê? Porque eu sou uma pessoa que acompanha o mercado, sei escolher os meus ativos. Então eu posso fazer isso sem ter nenhuma preocupação. Agora, uma pessoa que não sabe fazer isso, continua com FOF, mesmo que ele aumente o PVP. Vale a pena pagar esse pouquinho mais para ele cuidar dessa sua diversificação. E hoje tem vários FOFs que estão pagando mais de 1% ao mês. Só saber escolher bem o FOF, olhar o histórico da gestão e dar uma olhadinha quais que valem a pena ou não valem a pena. Tá certo, pessoal? Galera, Day News de hoje é só tudo isso aí. Vou pedindo para você deixar aquele like. Se você não for inscrito, por favor, se inscreva no canal. E ativa o sininho, né? Tem um sininho aí, né? Ativa o sininho aí para poder o YouTube te notificar sempre que sair um novo vídeo aqui no canal. Um grande abraço a todos e até a próxima, pessoal.